Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial ou do informativo mensal do fundo BRCR11 ao BC Fund, Fundo de Investimento Imobiliário de Lajes Corporativas. Então fique conosco para você saber aí qual foi a performance do fundo, né? Dados de agosto, né? Os fundos da BTG, né, administrado pela BTG, tem um atraso muito grande no anúncio dos seus relatórios, e o BTG, o BC Fund, normalmente coloca aí os seus resultados, por exemplo, agora de agosto, no início sempre do mês subsequente ao que ele anuncia os proventos, tá? O fundo que anuncia proventos sempre no quinto dia útil de cada mês, né? Então já ainda vai anunciar os proventos relativos a setembro, e apesar de ser um relatório informativo de setembro, tá? São dados, alguns dados são de setembro, mas os resultados refletem os resultados de agosto, ok? É isso aí, então. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, não esqueça, se inscreva aí no canal, tá? Deixa o seu like, é tudo de graça, e esse relatório também vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá, então, ver aqui como é que o fundo performou, então. Claro, alguns dados aqui de performance são de agosto, tá? E alguns dados também de setembro. Eu vou sempre pontuar para vocês esse tipo de dado. Então aqui a gente verifica o fundo é um fundo de lajes corporativas, né? Então investe em grandes centros comerciais, né? Localizados, né? Em imóveis localizados em grandes centros comerciais, normalmente em escritórios comerciais, né? De lajes corporativas no Brasil. E tem a política ali, algumas políticas, alguns pilares na gestão ativa que pratica, né, o fundo em relação aos seus imóveis. A negociação competente dos contratos de locação, investimento em expansão e melhoria dos imóveis, eficiência de reciclagem do portfólio, isso aqui tem faltado muito, né, reciclagem de portfólio, e alavancagem positiva na aquisição de novos imóveis ou cotas de outros FIIs. O fundo ele tem desde 2012, então está aí no seu 10º ano de existência, administrado e gerido pelo grupo BTG, que tem uma taxa de administração de 0,25% sobre o valor de mercado e uma taxa de gestão que já vai praticar aqui a taxa de 1,50, né, 1,5% de taxa de gestão, né, porque a vigência aqui do desconto de 27% e até 9 de setembro, né? Então vai pegar aí parte de setembro já com essa taxa de 1,50. Já fez 7 emissões de cotas, tem mais de 26 milhões de cotas, então fundo quase 3 bilhões de patrimônio, tá? Código de negociação na bolsa é o BRCR11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Seguindo então aqui, vamos ver outras características aqui, alguns KPIs, né, alguns indicadores. Então o fundo que está com valor de mercado de 1,8, quase 1,9 bi, né? O valor de mercado aqui por cota 69,79, valor patrimonial 2 bi, 2,68 bilhões de reais. O valor da cota patrimonial, pelo valor patrimonial está em R$ 100,61, então o fundo está mais de 30% descontado aqui no mercado. O último rendimento anunciado, né, referente a agosto, anunciado lá no quinto dia útil de setembro, foi de 47 centavos por cota, dividend yield anualizado com base nesse rendimento está aí 8,4%. O prazo aqui é a liquidez média no mercado, né? O fundo tem uma boa liquidez, inclusive, né? Não tão boa, porque é um fundo bilionário, mas tem até uma razoável liquidez aqui de 2,43 milhões de negociação média no mercado secundário por dia. Alcançou a marca de 154 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, e se você se inscreva no canal, que todos os meses, um dos primeiros relatórios que são lidos aqui na virada de mês é o do BRCR11. Você pode acompanhar aqui conosco o que a gestão está fazendo aí, inclusive para reduzir essa vacância do fundo, que ainda está muito alta, tá? Vacância aqui de 25% de vacância física e 19,6% de vacância financeira. O fundo segue reduzindo, né? Mas ainda o mercado ainda não se recuperou totalmente da pandemia, né? O fundo hoje tem 15 imóveis, entre imóveis diretos e indiretos, e você vai entender um pouquinho mais quando a gente falar sobre o portfólio, tá bom? Vamos ver mais para baixo então algumas informações.
Aqui ele fala sobre novas locações, tá? Então o fundo, como eu falei, segue reduzindo a vacância. Então no edifício no Diamond Tower, locação de um andar, que é correspondente a mais de 2.000 metros quadrados, e um contrato de 10 anos de duração, né? Então interessante aí o fundo locando já a partir do mês de outubro. Outra locação agora no edifício Eldorado, 944 metros quadrados. Ele fala aqui que dentro dos aquecimentos do imóvel dourado, o nosso time de gestão firmou um novo contrato de locação com de um andar ativo, correspondente a 1.926 metros quadrados, tá? De área bomba e 944 metros quadrados de nossa proporção. Então, o fundo aí fazendo as alocações, o novo contrato vai ter 5 anos de duração, né? E é uma empresa do ramo de nutrição. Mais para baixo também, nem tudo são flores, né? Então, anúncio aqui uma descontinuidade aqui de parte do contrato de locação de um dos inquilinos, tá? Reestruturação organizacional da empresa. Lá no edifício Eldorado, né? Entrou um contrato de locação, mas saiu outro, 930 metros quadrados. Então, um dos locatários vai cumprir o aviso prévio, né? E vai ter multa contratual, mas reduziu parte do contrato aí, obedecendo uma reestruturação da própria empresa aí que estava do locatário, né? E aqui ele fala sobre o retorno aos cotistas. O fundo então teve um rendimento negativo no mês de agosto, apesar de muitos fundos terem rentabilidades muito positivas no mês de agosto. Não aconteceu com o BRCR11, então 0,2% de rentabilidade negativa no mês de agosto, né, nesse período do mês de agosto. O fundo que teve uma negociação média diária na bolsa de 2,4 milhões e fechou cotado o mês a 69,79 centavos. E na verdade esses dados aqui, tá, de liquidez e cotação no mercado já são dados de setembro, como lá no KPI está sinalizado lá com o númerozinho número 1, né? Já são dados de setembro, tá? Então essa liquidez no mercado de 2,4 milhões e o fechamento em setembro de 69,79, na verdade é relativo a setembro, tá? Setembro os fundos ficaram mais estáveis, né? Em agosto que teve uma rentabilidade muito alta dos fundos de tijolo. Bom, vamos seguindo então, né? Vamos aqui ver o que aconteceu mais para frente. Aqui são os indicadores de mercado. Então vou dar uma ampliada aqui para a gente poder pegar alguns dados aqui, né? Importantes. Então o valor de ajuste aqui do fundo, a gente verifica, né, o valor patrimonial para o valor de mercado com um desconto de 30%, mais de 30% descontado no mercado. O fundo, então, por isso mesmo, muitos têm comprado o fundo, né, acreditando numa retomada dos escritórios, que agora vai acontecer, né? E não vai ser no curto prazo, mas uma hora vai acontecer. E muitos têm acreditado, por isso mesmo a gente vai verificar mais para baixo que tem aumentado a quantidade de cotistas no fundo. O fundo tem permanecido distribuindo aí proventos próximos a entre 45 e 50 centavos, né? Vamos ver se vai confirmar isso relativo a setembro. A rentabilidade até que está boa em relação ao valor de mercado, 0,7% de retorno, né? 8,4% de dividend yield anualizado. Bom, essas são as principais informações quando a gente fala dos indicadores de mercado, né? E importante também destacar, né, que apesar de ele ter aqui um valor, tem os valores implícitos dos imóveis, né, que são bem superiores aos valores patrimoniais e de mercado, né? A gente verifica aqui, valor implícito dos imóveis em relação ao valor patrimonial 3,4 bi, né? E de valor de mercado 2,5 bilhões de reais. Então o fundo tem um valor implícito muito superior ao que realmente tem registrado, né, na sua contabilidade, tanto ao praticado no mercado, muito superior. Bom, aqui ele verifica o total negociado no mês, foi em torno de 51 milhões de reais de volume de negociação no mês de setembro, tá? Esses dados são de setembro, 2,4 milhões por dia. Então o fundo tem uma boa liquidez no mercado, né? Mas pelo tamanho dele deveria ser um pouco mais superior, inclusive essa liquidez. Vamos reduzir aqui o tamanho e vamos continuar aqui na leitura do relatório. Então,
Aqui a gente verifica a evolução da cota de mercado com a evolução da cota patrimonial. A gente verifica então a distância que está aqui, né, entre o valor patrimonial e o valor de mercado. O fundo tem que, né, dar uma aquecida aí com relação à vacância para poder tentar reduzir essa distância entre o valor patrimonial, porque isso aqui impede muita coisa, né, o fundo inclusive de crescer, evitando, não permitindo que eles façam inclusive subscrições, né? Então, muito abaixo do valor patrimonial, as subscrições normalmente não são boas. Aqui é a evolução do número de cotistas, então a gente verifica nesse ponto aqui como tem crescido, né, a quantidade de cotistas aqui, principalmente nesse período aqui de abril para cá, né? Então tem se aumentado a quantidade de cotistas justamente o pessoal aproveitando, né, o preço que está muito descontado no mercado, também acreditando que o fundo irá ter uma retomada pelo menos no médio prazo, né? E aí o que tem se reduzido é as pessoas, os investidores de pessoas jurídicas, né? Tem se reduzido aí gradativamente desde o meio lá de 2020. Aqui é o desempenho financeiro e operacional. Então a vacância financeira do portfólio em agosto já representava aí em torno de 19%, né? 19,5%. A vacância física era 25%, né? Sobre a área bruta locável do fundo e segue os mesmos, né? Ali com as maiores vacâncias individualizadas, né, e que tem uma participação relevante dentro do portfólio do fundo. O Senesp, por exemplo, tem a maior vacância do fundo, né, tem aqui 27 mil metros quadrados e meio de vacância, né, em relação à área bruta total. 14.700 aqui no Torre Almirante e 11.200 no Diamond Tower são os principais. Os outros têm participações menores na vacância total do fundo, tá? Então os três principais aqui é o Torre Almirante, Senesp e o Diamond Tower, tá? E a vacância bem relevante com relação à área bruta total. Bom, vamos ver aqui em relação aos indicadores financeiros. Aqui ele fala sobre, né, como é que foi o resultado em agosto. Então o resultado contábil foi de 24 centavos por cota, o fluxo financeiro operacional foi de 44 centavos por cota e o fundo distribuiu 47 centavos por cota. Esse foi o resultado, todos positivos, né? Mas esses foram os resultados aí apresentados pelo fundo, a distribuição superior ao que foi o fluxo operacional, financeiro operacional. Aqui é a DRE consolidada e o balanço patrimonial, né? Então valores aqui pelo regime de competência, né? Que não é o calculado ali para distribuição, né? E a gente verifica aqui que a receita de aluguel do fundo atualmente está em 19 milhões, né? Aumentou um pouquinho em relação a julho. Aqui tem despesas financeiras com propriedades, então o fundo ainda tem despesas ali, provavelmente de algum financiamento, algum CRI, despesas financeiras aqui bem relevantes, né? Mas são apropriações contábeis, né? Senão não teria esse resultado a distribuir. Tanto é que o lucro líquido foi de 6,4 milhões, né? Esse é o lucro líquido do período, o lucro contábil, mas para a distribuição o que vale a referência é o fluxo financeiro, né, operacional do período. Então foi de 44 centavos, o fundo utilizou parte aí do seu caixa para realizar distribuições, né? E a gente verifica aqui então, dentro do balanço patrimonial, os imóveis do fundo, né, como eu falei, 3,3 bilhões de imóveis, só que o fundo tem obrigações, né? Tem obrigações aqui nas aquisições, por isso que o valor implícito dos imóveis é muito superior, né? O fundo tem aqui alguns financiamentos ainda a serem pagos e com isso, né, ativo menos o passivo, o patrimônio líquido, né, que é o que vale ali para você saber qual o patrimônio próprio do fundo, está em 2,6 bilhões de reais é o patrimônio líquido do fundo atualmente. Então, 3,3 bi de imóveis, mas tem financiamentos aqui, parcelas de provavelmente algum CRI que o fundo tem em relação aos imóveis do seu portfólio. Vamos seguindo então aqui. Esse é o portfólio do fundo, são diversos imóveis, mas são imóveis diretos e indiretos, tá? Então a gente vai ver um pouco mais para baixo a estruturação do portfólio, né? O que vem a ser esses imóveis diretos e indiretos. E indiretos porque ele investe diretamente através de outros fundos imobiliários, a gente vai ver isso mais para baixo. Mas aqui tem a questão da área bruta locável de participação de cada imóvel, né? Seja ele direto ou indireto, o fundo tem 239 mil metros quadrados, quase 240 mil metros quadrados.
E a vacância individual, né? A gente verifica que a maior está lá no Senesp, 54,6. Tem aqui uma maior ainda aqui no Torre Almirante, 58,9. Né? Então são os principais, né? Os principais com maiores vacâncias são também os com maiores vacâncias individuais, tá? E o fundo hoje está com uma vacância de 25%, então um quarto do sua área bruta locável. Tá aí, o fundo deixa de receber quase 20% da sua receita potencial por conta desse um quarto de vacância na sua área bruta locável, né? Então realmente é muito relevante e que tem prejudicado muito aí a questão dos resultados do fundo. Aqui a gente verifica a classe dos imóveis, são imóveis classe AAA, né? Então são imóveis de boa qualidade aí, de boa classificação em relação à classe do ativo, né? Então são bons imóveis, né? O principal aqui setor dos seus locatários é o financeiro, 16%, né? Setores individuais, porque 62% são setores mais pulverizados, né? Não especificados. Fundo tem só imóveis aqui, diretos e indiretos no Rio e em São Paulo. E aqui a composição da vacância por ativo que a gente viu também um pouco mais para cima já essa composição, né? Aqui dentro do portfólio a gente vê os índices de reajuste, então a maioria é reajustado pelo IPCA, 67%, 30% pelo IGPM, pequena parte aqui pelo IPC-FIP. Aqui a gente verifica o cronograma dos vencimentos, então mais da metade dos contratos do fundo vence a partir de 2026, tá? Então tem uma boa perspectiva de longo prazo, né? Médio e longo prazo, né? A maioria dos seus contratos vencendo mais para frente, só que a maioria dos seus contratos são contratos típicos, né? Qualquer tipo de rescisão ali, recebe-se a multa, recebe-se ali o aviso prévio, mas não tem uma garantia de recebimento, porque são contratos de escritórios, normalmente não tem nenhuma adaptação, geralmente, né? Alguns têm, mas geralmente não se tem nenhuma adaptação ao inquilino que irá entrar. Então, qualquer empresa pode locar um escritório, por isso mesmo os contratos são feitos na modalidade típica, né? Mas aí tem alguns contratos também aqui que são atípicos e o principal locatário é a Petrobras, ó, 15% da receita contratada total vem da locatária Petrobras, individualmente falando, né? Aqui são os imóveis de São Paulo, né? São 10 imóveis aqui nessa região de São Paulo, né? 10 imóveis, inclusive o Senesp. E no Rio de Janeiro são outros 5 imóveis. Então são 15 imóveis sob aí a gestão, né? Direta ou indireta, que é a linha do tempo, a evolução, né? De aquisição, venda de algum imóvel. E essa estruturação que eu falei para vocês, né? Que eu sempre falo aqui nas leituras, né? Para a gente poder entender. O fundo tem propriedade direta aqui nesses imóveis aqui, são 9 imóveis de propriedade direta do fundo, como ele mesmo diz aqui, tá? Propriedade direta. E são outros imóveis aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis de propriedade indireta, tá? Então, o fundo tem aí imóveis que na sua maioria, por exemplo, né, o Torre Almirante e o Senesp, os dois com as maiores vacâncias, né, mas são imóveis que o fundo tem participações relevantes e indiretas através de fundos imobiliários, tá? O único direto que o fundo tem ali uma alta vacância é o Diamond Tower, né, que está com uma vacância alta também. E essa aqui é a estrutura do fundo, então, são um portfólio bem extenso, né, mas são imóveis diretos e indiretos que ele tem dentro do seu portfólio, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje se você é cotista do BRCR11. Eu não sou cotista, né? Nunca fui cotista do BRCR11, mas para quem acredita aí no médio e longo prazo na recuperação dos escritórios, pode ser uma boa oportunidade de investir, né? Porque ele está muito descontado no mercado, pode ser uma oportunidade para você que investe no longo prazo em fundos imobiliários, ok? É isso aí, não deixe de se inscrever no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e também não deixe também de visitar nossa área de membros, né? Se torne membro do canal aí, ajuda a gente a disseminar essas informações pelo YouTube, é uma forma de você contribuir para o canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.